Olá, meus amigos! Vamos lá, mais um Paito na Estrada e atendendo ao grande número de pedidos, vamos com a McLaren 720S, o super carro da marca britânica, com muita novidade aí para mostrar para vocês. Antes de falar da 720S, vou falar brevemente da história da McLaren em relação aos carros de rua. Como vocês sabem, super conceituada a marca aí no circuito das corridas, na Fórmula 1, mas na década de 90, início da década de 90, a McLaren lançou um carro de rua, um super carro, um super esportivo, chamado de McLaren F1. Foi um carro super revolucionário, o banco do motorista ficava na parte central do carro e realmente foi um marco na história aí dos super esportivos. Não podemos dizer que deu início a uma produção de carros de rua. Foi uma produção super limitada, foi uma história pontual que ficou ali no início da década de 90. Já em torno de 2010, 2011, 2012, aí sim a McLaren apostou muito no projeto de carros de rua e lançou na época um carro conhecido como MP412C. Aí já um carro de rua, um motor de 8 cilindros turbo, uma linha de produção já consolidada e deu início da história de toda a gama de produtos que a McLaren tem até hoje. Teve uma sequência, já em 2016 para 2017 foi introduzida a 570S, que é uma versão que existe até hoje, e em 2018 aqui a 720S. A McLaren utiliza algumas tecnologias, alguns projetos totalmente diferenciados das outras marcas. Uma das coisas mais marcantes é a construção do carro em cima do monocage de carbono. O chassi do carro, podemos dizer, é um monocage em carbono, é uma peça única, muito leve, onde está estruturado toda a parte, toda a célula do carro, até o teto e aonde é colocado o motor traseiro do carro. Cara, isso deixa a construção muito leve, muito resistente e é um dos segredos para essa super performance, para o super desempenho dos carros da marca. Vamos lá, então mostrar aqui para vocês. 720S tem um motor V8 4.0 que gera 720 cavalos de potência, uma performance extraordinária, os números de fábrica apontam um 0 a 100 de 2,9 segundos, uma velocidade máxima de 341 km por hora, freios em cerâmica, obviamente. Essa aqui, essa versão, essa cor chama-se Aurora Blue, azul Aurora. Tem uma gama de opções de cores e opcionais incríveis no catálogo, no configurador. Então realmente vai ser difícil ver uma McLaren 720 ou qualquer uma outra McLaren uma igual a outra. Esse carro tem uma roda de 10 raios, chama-se 10 spoke, super light. O nível de exigência e de detalhe da McLaren é incrível. Ela desenvolveu, junto com a Pirelli, uma linha de pneu P0 exclusivamente para os carros da marca. Vocês podem observar aqui, tem um MC de McLaren. Esse pneu é específico para os carros da McLaren, esse no caso para o modelo da 720, mas em toda a linha, na 570 e tudo mais, existe o pneu Pirelli P0 MC, específico para os carros da marca. Alguns opcionais em carbono, retrovisor, acabamento aqui do capô em carbono. A porta, eu vou mostrar para vocês, o sistema de abertura é para cima, toda ela estruturada em cima do monocage 2 que eu mencionei para vocês. Tá? O motor é traseiro, gera 720 cavalos de potência, realmente entrega muito torque e muita tração para as rodas traseiras, e o handling, a performance, a estabilidade do carro, ela traz muito do que ela aprendeu aí nos circuitos, na Fórmula 1, e o carro realmente surpreende em todos os sentidos. Outra curiosidade da 720S, o conjunto óptico, os faróis dianteiros, eles estão para dentro dessa abertura aqui, obviamente dos dois lados. Realmente é diferente do que a gente está acostumado a ver. Na maioria dos carros existe uma lente
sobre o conjunto óptico e aqui já não. Aqui ele já tem toda uma abertura que funciona também para a captação de ar dos radiadores. O design do carro realmente é incrível, é surpreendente. O carro, quando passa pela rua, chama demais a atenção, apesar de ser um super esportivo. Nós estamos acostumados com linhas arrojadas. Eu acho que a McLaren foi um pouquinho mais ousada, falando aí do farol dianteiro, dessa abertura de ar também nas portas, do sistema de abertura das portas, que eu vou mostrar para vocês. Tá aí, elas abrem para cima e ela tem visibilidade, ela tem vidro tanto na lateral quanto na parte superior aqui da porta. Você dentro do carro, você tem uma sensação de um teto solar todo panorâmico, a visibilidade, a luminosidade que atinge a cabine realmente é surpreendente. Enquanto algumas marcas apostam em linhas mais retas, em ângulos secos aí, em toda a estrutura da carroceria do carro, a McLaren já fez ao contrário. O carro é totalmente, não temos cantos retos, tudo que você vê são curvas e isso compõe o design e a harmonia aí da carroceria. Aqui na parte traseira, os escapamentos estão posicionados na parte alta, aí em cima do para-choque dianteiro, e o conjunto óptico super fino, posicionado ao lado das saídas do sistema de exaustão. Vou tentar posicionar aí para vocês verem a iluminação aí da seta, como é que funciona. E o design realmente super arrojado, o difusor de ar traseiro posicionado aqui abaixo, obviamente tem uma função aerodinâmica, mas compõe todo o design, toda a beleza aí da parte traseira. Essa peça grande, larga que a gente vê, tem uma função aerodinâmica. Isso aqui é um aerofólio, ele está embutido aqui na carroceria, mas em alta velocidade. Ele tem uma função aerodinâmica tanto para estabilidade como para frenagem, para o downforce do carro. Outra característica aerodinâmica da McLaren, ele não possui tampa traseira de motor, como a gente está acostumado a ver nos seus concorrentes aí, Ferrari e Lamborghini, que a gente pode ter a possibilidade de abrir para ver e ter acesso ao motor. O motor dá para a gente ver por aqui, mas por essa pequena grade, ele tem uma iluminação vermelha, que é super bacana, mas a gente não tem a possibilidade de ter acesso, vamos dizer assim, manualmente a esse motor. Óbvio que numa situação de assistência, numa situação mecânica, os técnicos aí, profissionais especializados da marca, têm como ter acesso ao compartimento aí, ao cofre do motor. E falando do nível de opcionais, tem uma extensão tão grande, onde você pode pedir esse carro com a estrutura do carbono exposta. Aí a gente estaria vendo a construção da fibra de carbono, tanto aqui externamente, como por dentro, aqui nas colunas, a fibra de carbono seria aparente. Cara, como todo bom britânico, o acabamento interno veio impecável. Nos mínimos detalhes, construção utilizando muito alcântara, o couro trabalhado com sistema de costuras, vários tipos de costuras, vários tipos de acabamento, tanto na parte central, tanto na parte lateral dos bancos, na parte do teto do carro. Tudo pode ser configurado, escolhido, detalhado, volante, material, fibra de carbono, todos os opcionais que a McLaren disponibiliza. Para além de um super desempenho, uma super performance, você está em um carro luxuoso, com muito conforto, com muitos detalhes. Nesse caso aqui, o sistema de som que a McLaren utilizou é o BW Bauer Wilkins, um sistema de som incrível, são diversas caixas aí espalhadas pelo carro todo, para além de toda a esportividade, prazer ao dirigir, performance, desempenho, barulho de motor, realmente você ter todo um conforto, um luxo aí para sensação, aumentar o prazer e sensação ao dirigir uma 720S. Então vamos começar mostrando a parte central, o painel e o volante do carro. Esse painel tem uma caixinha, fica aqui à frente do volante, e ao você apertar o botão Start Engine, o layout muda. O contagiro que estava numa versão resumida junto com o marcador de velocidade e a marcha, ele faz um levantamento e aparece a tela principal, já no seu tamanho normal, com todas
outras informações que o carro oferece. O computador de bordo, o conta-giros fica maior, toda a temperatura do óleo, do motor, o modo de condução que você está utilizando até então. Já na parte central, nós temos a mídia principal, que é toda a touch, onde a gente faz todo o controle de sistema de som, de rádio, de câmera, os settings, onde você pode mudar o sistema de iluminação, fazer algumas configurações do carro, você faz tudo por aqui. O display do ar-condicionado também fica disponível, aparente, nessa tela principal. Aqui ao lado nós temos dois botões principais, duas rodelas principais, que é onde a gente configura e seleciona o modo de condução do carro. A parte de cima é o H, é o Handling, e a parte de baixo está ligado ao Powertrain, que é o motor. O Handling seria basicamente a mudança do comportamento da direção e de suspensão, e o Powertrain está ligado ao motor e ao câmbio. Tanto um quanto o outro, você tem 3 modos que você pode selecionar: Comfort, Sport e Track. Para fazer esse acionamento, para você alterar entre um e outro, você tem que apertar essa tecla Active, e aí sim você pode fazer essa mudança. Olha uma observação bacana, eu coloquei no modo Track, automaticamente o painel já voltou, já ficou minimizado, já voltou para o modo recolhido, onde você só tem no teu campo de visão a velocidade, a rotação e a marcha. Isso para quê, cara? O carro está entendendo que você vai estar em performance, você vai estar num circuito, então você não precisa ficar com um painel enorme te dando uma série de funções que você não vai utilizar e vai até te atrapalhar nessa situação. Realmente a McLaren pensou em tudo, cara. Ela pensa muito nesse momento que você está utilizando o carro, apesar de ser um carro de rua, é um super esportivo, é um ultra esportivo, então ela pensa muito nesse momento que você vai estar utilizando esse carro em condições extremas, de performance, na qual você vai precisar de atenção, você tem que estar o tempo todo ligado aí com o comportamento do carro, com o comportamento dos carros que vão estar à tua volta. Então, realmente isso a McLaren, obviamente, por toda a sua experiência e sua escola em pistas, ela sabe muito fazer. Então vamos lá, meus amigos, já estamos aqui a bordo da McLaren 720S. Já andamos um pouquinho até chegar aqui no nosso destino, cara. Então já tivemos as ótimas primeiras impressões. Cara, como todo super esportivo, o carro responde super rápido, a suspensão bem firme. Apesar que a gente tem alguns modos de condução que a gente pode alterar e ter uma condução mais confortável, e uma condução confortável, esportiva, e o módulo Track, como eu já mencionei anteriormente aí para vocês. Uma outra colocação a respeito da parte de suspensão é que este carro, particularmente, ele não tem barra de torção, nem à frente nem atrás, o que é muito comum, que a maioria dos carros esportivos, aí super esportivos, tem. A McLaren tem uma tecnologia, um projeto diferente, onde todos os amortecedores são ligados hidraulicamente a uma central, uma centralina, que ele faz a distribuição de fluidos em milésimos de segundo para os amortecedores, fazendo que eles tenham, em qualquer situação, a maior aderência, a maior condição de uso, de acordo com o que o piloto aí está exigindo do carro. Cara, é uma coisa totalmente diferenciada, totalmente inovadora, e realmente o carro responde muito rápido em curva, em performance, nas acelerações, nas frenagens. A gente tem muito essa percepção. Outra coisa que contribui muito para o desempenho, para a performance do carro, eu mencionei para vocês a respeito do monocoque, do chassi do carro sem carbono, enquanto que todos os concorrentes, isso daí é em alumínio. Além do peso, que é uma vantagem muito grande, todo esse chassi, no caso da 720S, eles chamam de monocage 2, já é uma evolução do primeiro monocage. Essa peça inteira,
ela pesa aproximadamente 87 quilos, cara, é o peso de uma pessoa, o chassi do carro inteiro. Além da vantagem do peso, a outra grande vantagem é a torção. Essa peça, essa estrutura é muito mais rígida do que o alumínio. Então, em situação de curva, em situação de frenagem, essa torção faz com que, vamos imaginar, você numa situação extrema, performance, pista, curva, ao você virar o volante, primeiro, o que responde, o pneu do carro vai dobrar, depois o chassi do carro vai torcer, muito pouca coisa, a gente está falando em ângulos mínimos, mas tudo isso vai fazer com que o carro responda com um pequeno delayzinho. O fato do chassi ser de carbono e a torção dele ser muito menor, esse delay diminui consideravelmente e numa sequência de curvas, num autódromo, num circuito, esse tempo cai muito. Então realmente a performance da McLaren, ela se dá aí além da motorização. A gente costuma falar muito de motorização, o motor é um V8, 720 cavalos, tanto de torque, tantas marchas. Tudo isso obviamente é o coração do carro. É o grande responsável aí pela performance, mas essas diversas outras coisas faz com que o conjunto McLaren seja do cacete, cara. Então vamos aí, vou dar algumas aceleradas para vocês. Aqui nós temos os dois modos de condução. Então eu aperto o Active, eu já tenho a possibilidade de alterar isso para Sport, para Track. Nós temos uma outra particularidade que é bem legal. Eu alterei para Track, automaticamente o painel já baixou. Uma outra particularidade que é muito legal o carro tem uma função que é o controle variável de drift, aonde você pode soltar, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco as rodas traseiras. Você desliga o controle de tração e você controla de fato o drift do carro, o que a roda traseira vai sair. Então você vai ter todo um gerenciamento junto com o controle de tração e estabilidade para o carro ficar mais solto aí em circuito. Obviamente o carro vai estar mais na tua mão, fica mais perigoso numa saída de curva, numa aceleração. Você tem um risco maior de o carro sair da tua mão, mas você aperta uma tecla aqui no painel, ele te sinaliza para você desabilitar o controle de tração dinâmico e você já pode controlar aí o drift do carro. Cara, carro show, dando pequenas aceleradas aqui para vocês, dentro da legalidade, mas prazerosíssima de dirigir, segura em curva, firme em curva, freio muito à mão, cara, o carro freia muito rápido e sem palavras aí, a gente já, obviamente, só de se tratar de McLaren, a gente já imagina que realmente ela vai ser espetacular. A experiência dos caras em performance, em pista, obviamente foi tudo trazida para cá. A 720S, então, nem se fala. Eles começaram com a linha das 500, né? Das 570, e a 720S foi um carro que a gente pode falar que eles foram um pouquinho mais além. Enquanto as concorrentes estavam trabalhando com uma cavalagem aí na casa dos 600 cavalos, eles já chegaram com esse carro com 720 cavalos, com mais de 100 quilos a menos que os outros, com todos esses adereços aí que eu acabei de explicar para vocês. Beleza, cara? Valeu! Legal demais acelerar uma 720S. Espero ter trazido um pouquinho da experiência e da sensação para vocês. Mais um Paito na Estrada, McLaren 720S. Super aprovada. Valeu demais!